E aí, pessoal? Aqui nós somos pontuais. Tô só observando quem é que vai chegar aqui na hora, hein? Hoje uma conversa muito bacana com a Bruna Essig. Deixa eu abaixar o volume aqui que tá competindo comigo. Não dá pra ser assim, né? A Bruna Essig vai nos trazer sua experiência na TV e vai contar a história dela e o porquê desse novo projeto aí. Super bacana, de Media Training, que inclusive ela é parceira aqui da Upress, treinando os porta-vozes das empresas que a gente atende para se colocarem, se posicionarem, se expressarem da melhor forma, aproveitando as oportunidades de mídia. A Bruna já chegou, vamos aguardar um pouquinho, Bruna, o pessoal chegar aqui. Vamos lá. Fomos britânicas, né? No horário. Hoje a gente vai aprender muito mesmo, porque esse momento está nos desafiando a se expor nas redes sociais. Inclusive, posso falar por mim, que sempre trabalhei nos bastidores. Claro que eu tenho toda a técnica, todo o conhecimento de quem se formou em jornalismo e sabe se colocar em todas as mídias, né, em todos os espaços, mas também foi um desafio para mim, porque muitos anos fiquei trabalhando nos bastidores e colocando meus clientes ali, vai que atua, né? Então tá sendo um desafio para mim também. Então a gente vai poder conversar com ela, aproveitar essa oportunidade de uma profissional que trabalhou por muitos anos nos veículos de comunicação e agora tem o seu próprio negócio, treinando as pessoas, né, os empreendedores, a como otimizar a sua exposição, né, da melhor forma possível, para não perder nenhuma oportunidade que aparecer. E é bem assim. Vamos lá, pessoal. Quem vem? Bruna, vamos mandando o aviãozinho para quem está online, para vir aqui acompanhar a nossa live, tá? Quem entrar, a gente pede que coloque o coraçãozinho e vamos lá, vamos conversar aqui. A gente quer receber também perguntas de vocês para poder ajudar, né, gente? Não adianta só fazer uma live e não ter utilidade essa live no sentido de atender mesmo ali quem está ao vivo, que pode tirar suas dúvidas ali naquela hora, naquele momento, né? Vamos lá, então. E aí, minha amada? E aí, Ju? Tudo bom? Tudo, desliguei o som aqui porque antes de começar eu faço praticamente uma rave, né? Percebi. Eu lembro dos meus tempos de rádio. Eu tava entrando no clima, já tava quase dançando aqui. Não, mas é bem assim, eu lembro dos meus tempos de rádio. Longa. Uhul! Ele não tá mais dormindo, né? Agora ele tá fazendo uma soneca. Ai, é boa essa idade porque eles dormem bastante. A minha filha não tem mais soneca nenhuma, ela tá com 4 anos e ela não faz mais soneca. Então eu tenho que me virar ali com ela na minha cabeça, nas minhas costas. E assim todo. A gente larga. O dia todo, é. Nossa, Ju. Ó, o pessoal tá entrando aí. Vamos mandar aviãozinho. Tu já mandou uns aviãozinhos já aí mandei, pro pessoal já mandei. Chamar? Vou mandar para mais um pessoal aqui. Vou mandar para mais um pessoal. Tô mandando para todo mundo, ó. Só para explicar, a gente também está fazendo um teste de horário, porque o público é assim, né? A gente vai entendendo qual é o melhor horário para o pessoal assistir, mas fica no IGTV, depois o material vai ficar no meu, a Bruna também provavelmente vai disponibilizar no espaço dela para vocês aproveitarem esse conteúdo. A nossa intenção é poder ajudar vocês com o conhecimento que a gente tem nas nossas áreas da comunicação. Então não se acanhem, ali embaixo tem a interrogação
quem quiser interagir com a gente e colocar suas perguntas na hora que a gente estiver conversando, ela vai aparecer na tela e vai ser bom para a gente poder olhar e falar com vocês. Eu quero aproveitar aqui para iniciar, então, para a gente ganhar tempo, né? Porque senão a gente não otimiza, é pouco tempo para a gente conversar tudo que a gente tem para conversar, né? É pouco tempo. Eu sempre dou uma pessoalidade nas minhas conversas, no sentido de aproveitar e as pessoas entenderem a relação que a gente tem por conta da gente trabalhar com comunicação e com relacionamentos, né? Claro. Tudo é relacionamento. Então, como é que foi que a gente se conheceu? A gente se conheceu na faculdade, né? Mas assim, a gente não desenvolveu, não por conta da nossa vontade, mas a nossa amizade, nós tínhamos nossos grupinhos, vamos dizer assim, mas eu sempre admirei a Bruna demais, e ela na especialidade dela sempre bem direcionada, e eu também bem direcionada a minha, impressionante, né? Sim, a gente já sabia o que a gente queria, né, Ju? Desde o início. Eu me lembro claramente, assim, nas aulas que tinha que editar textos para TV. Uma vez a gente fez um trabalho juntas, eu não me lembro agora qual era a cadeira, mas tu pegou o texto, sério, eu fiquei, até hoje eu lembro claramente, isso faz muitos anos, tu pegou e editou aquele texto assim, tarará, 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 e eu, gente, chocada. Eu sou muito incompetente, eu vamos dizer assim, né? Eu quero que tu me relembre disso depois. Mas foi incrível. Tu falou, não, deixa que eu faço. Tu falou, não, deixa que eu faço, Ju. Mas na boa, assim, tipo, deixa que eu faço. Aí tu pegou e... E eu, tá bom. Aí, isso na verdade é aí que vai afunilando, né? Era tua praia, né? Eu ficava saindo fumaça da minha cabeça. Impressionante. Que legal, Ju, que legal. Sim, desde a época da faculdade, assim, eu já entrei super focada. O pessoal às vezes demora um pouco para se encontrar, para saber o que de fato gosta de fazer, até porque na faculdade a gente é apresentado a várias áreas, né? Rádio, TV, jornal, assessoria de imprensa. Isso. E a gente não consegue afunilar durante a nossa jornada acadêmica muitas vezes, né? Então, por isso que o estágio também foi tão importante. Através dos estágios a gente vai se encontrando, sempre tem muita gente para ti também deve perguntar, pessoal que está na faculdade, como é que é a tua carreira, como é que é a área que tu trabalha, tem mercado, não tem mercado, dá dinheiro, não dá dinheiro. Enfim, eu acho que o importante é a gente entender qual é a nossa habilidade, né? Qual é o nosso propósito dentro da nossa profissão. Então, tu, como assessora de imprensa maravilhosa, devolvo todos os elogios que tu me deste agora. Também super dinâmica, super focada, faz um material relevante, porque hoje em dia o Instagram ele dá muita possibilidade, ele dá voz a todo mundo, mas nem todo mundo tem algo importante a dizer. Então eu acompanho os teus materiais, tu sempre tem algo, a gente lê o que tu faz e a gente olha e diz, olha, realmente isso transformou o meu dia. Então o Instagram abre essas oportunidades e eu acho muito legal isso. A gente já tá, né, com o nosso caminho trilhado, podendo compartilhar conhecimento. Como você falou, eu trabalhei bastante tempo em TV. Agora estou tendo essa oportunidade, decidi que era o momento, que eu estava madura profissionalmente e também na minha vida pessoal para ter o meu próprio negócio, para ter a minha marca, Bruna e Seguir Comunicação Efetiva. Então, eu acredito que chegou a hora da gente compartilhar o que a gente aprendeu, não só na nossa jornada acadêmica, mas também ao longo da nossa vida, ao longo dos estágios, das empresas que a gente trabalhou. E aí, quando a gente partilha conhecimento, a gente vê que ele cada vez vai se multiplicando mais. E, bom, eu sou, assim, uma apaixonada, né, Ju, já entrando, assim, um pouco na área do que eu tenho feito. Esse projeto, ele tem todo o meu coração e meu engajamento. Então, eu sou apaixonada por ver as pessoas se transformando através da comunicação, por ver as pessoas mudando de nível, como eu gosto de dizer, né, passando para um próximo nível por causa da sua comunicação. E lembrando que a comunicação, nossa, a gente se comunica desde que o mundo é mundo, mas para muita gente isso é um horror, isso é uma dificuldade imensa, isso é apavorante.
Então, eu gosto muito quando chegam pessoas assim. Eu adoro quando chega uma pessoa que me diz: eu odeio gravar vídeo, eu odeio dar entrevista, eu tenho pavor de jornalista. Eu adoro, são os meus cases favoritos. São pessoas que, assim, ó, que dizem que não sabem nada. E eu mostro para elas que elas sabem, tá dentro delas. Basta desenvolver, basta se dedicar, basta buscar, ter muita disposição e ter conteúdo. Então, eu sou apaixonada pelo que eu tenho feito, assim como tu também. A gente trabalha com empreendedores, né? Inclusive, aqui o público que eu tenho, qual é? Jornalistas, influenciadores e muitos empreendedores. Para vocês verem, por que eu conto da trajetória da Bruna, que ela é jornalista, pós-graduada em televisão e convergência digital, quero destacar aqui para que eles saibam, né? Também radialista, assim como eu, atuou em 6 emissoras de televisão, ó, Band, Pampa, RBS, TVE, SBT de Santa Catarina e Canal Rural. Como repórter e apresentadora também, né? Que são duas, como é que se fala? Me fugiu a palavra agora. Que exige muito ser apresentadora. Né? Repórter exige um tanto, que aprende muito como repórter, mas apresentadora também é uma baita de uma responsabilidade. Quase falei um palavrão aqui que eu ia falar. Eu imagino assim que ser apresentadora não é fácil, porque de rádio eu já tive essa experiência, mas tu tá por trás. Agora, ser apresentadora ali não tem que ter aquele jogo de cintura que não é fácil. Mas eu só quero complementar aqui para dizer para vocês. O que a Bruna disse é muito interessante, porque ela fala sobre a possibilidade de todos termos capacidade. E que tu não precisa ter a formação ali em comunicação. Mas existem profissionais para te apoiar nisso, para que tu possa otimizar a tua capacidade de venda, de comunicação. Todo mundo se comunica, né, de alguma forma. Sim, todo né? mundo. Até mesmo as pessoas que não têm capacidade de se comunicar encontram uma alternativa. E a Bruna dá esse suporte nesse sentido. Eu queria que tu explicasse como é que funciona o teu trabalho, então, para o pessoal. Claro, Ju. Então, a minha marca, ela trabalha com um hub, eu chamo de um hub de soluções em comunicação. Então, desde, por exemplo, pessoas profissionais autônomos, vamos lá, um exemplo aleatório, um dentista, né? Ele precisa ter mais presença nas redes sociais por meio de vídeos, ele quer aprender a falar melhor com o público dele, ele quer aprender a gravar vídeos, stories, botar no feed, enfim. Ele precisa se comunicar melhor, desenvolver uma oratória mais atraente para o seu público. Ser mais simples, talvez, também na forma de falar. Isso é outra coisa interessante. Eu já atendi, só fazendo um parênteses, advogados, uma linguagem extremamente técnica, pesada, às vezes chata, né? Falando bem o português aqui. Então, esses profissionais, a gente lapida a comunicação deles, a gente torna a comunicação deles algo interessante para qualquer pessoa que for acessar, que for olhar um vídeo deles, vai achar interessante. Vai ver que eles têm conteúdo, mas um conteúdo bom, um conteúdo lapidado, interessante para qualquer pessoa. Então, passa desde esses profissionais autônomos até também porta-vozes de empresas, de organizações, ou mesmo também profissionais autônomos que querem estar mais próximos da imprensa, porque querem se tornar uma fonte de referência. Acreditam que a imprensa é, sim, um grande meio de credibilidade para ter a sua imagem exposta. Então, nós damos treinamento, media training, né? Treinamentos de mídia, traduzindo para o português, consultoria personalizada para individualmente, como eu disse, personalizada para esses profissionais. Também mestre de cerimônias, né? A gente sabe que tem muitos eventos que às vezes a própria pessoa que organiza não quer se expor, não vê a necessidade de ela apresentar, ela prefere chamar alguém para mediar esse evento. Então, a gente também oferece esse serviço. Então, é um hub de soluções em comunicação e você como nossa parceira de assessoria de imprensa. Que isso eu deixo para quem tem todo um know-how de assessoria de imprensa. Então, a gente oferece esses serviços. É um hub de serviços de forma integrada. Então, é muito, muito, muito bacana. Até se o pessoal quiser acessar o meu site, já aproveita esse espaço para passar. É brunesse.br, que lá tá tudo explicadinho, direitinho. E é isso, Ju. É esse trabalho que a gente tem feito. Agora, muita gente fala, Bruna, mas tu vê, né? Pandemia, não tem ninguém. Poucos jornalistas estão indo em loco fazer entrevista. Muita coisa pelo Zoom, muita coisa pelo Skype. Horas, mas aí eu questiono o pessoal, né? Talvez alguém que está nos assistindo agora tenha esse pensamento.
Mas essas pessoas também estão expostas. O jornalista não está ali frente a frente, mas quando eu estou gravando um vídeo, quando eu estou participando de uma live como agora, eu também estou exposta. Mesmo que eu não esteja gravando uma entrevista com um jornalista aqui na minha frente. Então é importante que toda e qualquer situação de exposição, não só da imagem e da voz, a pessoa esteja preparada, esteja apta, com um bom discurso, com uma boa oratória, com boas informações. E é isso que eu quero falar. Informação. Se alguém fosse me perguntar agora, Bruna, qual é a primeira coisa que uma pessoa que quer estar na mídia, que quer falar com um jornalista, que quer se comunicar bem, que precisa comunicar a sua ideia para o mundo, qual é a primeira dica que você daria? Conteúdo. De nada adianta a pessoa ter uma oratória maravilhosa, falar muito bem, ser uma pessoa que está com uma roupa perfeita para a ocasião, ter a melhor linguagem corporal e não ter um bom conteúdo. Tudo isso desmorona se a gente não tem um conteúdo convincente. Então, primeiro, foque no seu conteúdo. Entenda qual é o seu propósito. O que você entende? No que você é bom? Se você é... Eu falei o exemplo do dentista. Vou continuar. Não sei por que veio na minha cabeça. Mas se você é um dentista, por exemplo, se você é um advogado, você precisa que o seu conteúdo seja bom. Você precisa dominar. Porque se você dominar o conteúdo, meu bem, você vai fazer uma apresentação boa em qualquer situação, para 15 pessoas, para 1.500 pessoas, porque você tem conteúdo, você conhece o que você está falando. Bruna, até queria tocar, voltando um pouco sobre assessoria, eu acho que é interessante ressaltar o que se complementa no nosso trabalho para as pessoas entenderem. Eu, como assessora, abro as portas para as pessoas estarem na mídia, no jornal, na TV, no rádio. E o que acontece? Onde é a problemática que a gente encontrou? Muitas pessoas param aí nessa oportunidade. Eu digo, olha, vou conseguir a oportunidade para ti na rádio, ela pode vir a qualquer momento. Vai estar preparado, claro que eu converso isso bem antes para ter o tempo do treinamento de mídia, mas aí que a Bruna entra. Se a pessoa não se sente preparada para, naquela oportunidade ao vivo, a rádio vai ligar e vai te entrevistar, e tu não vai otimizar aquelas informações de forma assim, ó, não falei tudo que eu queria, não falei do jeito que eu queria, a minha emoção me atrapalhou em tudo, não consegui, né? Preciso de novo. Só que, gente, às vezes não é, né? Tipo, não vai conseguir de novo tão cedo, né? E aí que tu te torna referência, fonte de referência de um veículo. Aquele momento é ouro, não só pela exposição, mas para tu te tornar uma fonte credível e de referência, para voltarem a ti. Olha só a importância de ter essa comunicação bem qualificada, né? Bem colocada, a partir de uma linguagem técnica que a Bruna desenvolve, que eu até quero que ela diga aqui quais pontos, por exemplo, 3 pontos tu pode estar para nós, que tu ajudaria a uma pessoa, vamos dizer, muito nervosa ou que tem manias e tal. Técnicas que tu diz assim, ó, faz isso, 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 que nessa oportunidade que surgiu rapidona, assim, tu não vai perder de jeito nenhum, porque tu vai seguir esses passos e tu vai conseguir. Só não declina. De jeito nenhum, nega essa oportunidade. Isso é uma coisa que eu sempre falo, e eu e a Bruna, a gente dá as mãos e diz assim, ó, não, essa pessoa não vai perder de jeito nenhum. É para isso que a gente está trabalhando, né, Bruna? Sim, com certeza. Eu acho importante, Ju, a gente entender primeiro o seguinte, né? Todas as pessoas, até pessoas que estão acostumadas a dar entrevistas, a falar em público, a fazer palestras, enfim, todas as pessoas, muitas vezes, 90% delas, ficam sim com aquele friozinho na barriga, ficam sim ansiosas. O nervosismo e a ansiedade, eles são sentimentos comuns, inclusive em pessoas acostumadas a falar em público. A diferença qual é? O que separa um bom desempenho de um mau desempenho? Vamos lá, 2 pessoas estão ansiosas, estão nervosas, afinal, eu vou me expor para uma plateia que eu nunca vi antes, eu vou conversar para um público que eu nunca falei antes, eu estou ansioso, a outra pessoa também está. Mas o que vai mudar? O que vai nos diferenciar de fato? Nós 2 estamos nervosos, ok, mas uma pessoa tendo domínio desse sentimento, eu não gosto de dizer assim, ó, você não pode ficar nervoso, tá? Você não deve ficar nervoso, você não deve ficar ansioso. Não, é pior, porque daí mesmo que a pessoa fica. Eu prefiro trocar a forma de falar e dizer, domine a sua ansiedade, domine o seu nervosismo. Aprenda, olhe para a sua ansiedade e diga, olá, ansiedade, você está aqui comigo? Tá certo, vamos juntos fazer a melhor apresentação. Use esse medo, essa ansiedade, esse medo do julgamento,
use a seu favor. Porque se eu me preocupo, Ju, com o que as pessoas vão pensar de mim, com o que as pessoas vão pensar da minha apresentação, isso me impulsiona a fazer um bom conteúdo. Agora, se eu entro em campo, não, já sei tudo, já sei meu conteúdo, vou lá, vou falar mesmo, não vou me planejar, não vou me organizar, vou falar o que vier à minha mente, aí eu vou me quebrar. Se eu não me planejar, aí sim, se eu achar que está tudo dominado, aí muitas vezes a gente sabe que em várias áreas da nossa vida, não só na comunicação, quando a gente acha que está tudo muito bem, é que não tá. Não sei se tu concorda comigo, mas eu percebo dessa forma. Concordo. Então é domínio. Eu só fico pensando como é que a pessoa pode controlar a emoção, porque existem casos que é o seguinte, a pessoa domina o conteúdo, que é o que nós falamos ontem, tá tudo preparado, tá tudo planejado, mas a pessoa sempre, por exemplo, eu tendo muitos sócios, né? E eles sempre dizem assim, não, ele que vai, não, ele que vai. Ou alguns ficam, não, ele vai, aí o outro, ele vai. Então, quer dizer, eu sei que aquelas pessoas têm conteúdo, têm qualidade, às vezes até se expressam bem, mas para um público fechado, né? Porque ainda tem isso, né? Consigo só para 5 pessoas, ou eu consigo para um monte. Tem tudo que é caso. E a partir disso a gente pensa, como que eu posso controlar a emoção? Porque é a emoção que faz a pessoa até esquecer o que falar e sabe, domina. Dá o branco, né? Vamos lá, Ju. Então, dá o branco. Falando disso, domínio da emoção. Primeiro, entender que é normal. Nervosismo, ansiedade são normais, comuns a todas as pessoas que estão em uma situação de exposição. Segundo fato, não menos importante, é você entender que a pessoa que está lá, cada pessoa que está sentadinha na plateia, para quem está falando em público, fazendo uma apresentação em público, ou para quem está dando uma entrevista para o jornalista, sabe que esse material vai passar em N lugares depois, é entender o seguinte, qual é a primeira coisa que aquela pessoa, quando você assiste um jornal, por que você assiste um jornal? É para você olhar o entrevistado e dizer, olha ali aquela roupa dele ali, ai, olha ali, ela tá com uma ruga, ai, o feijão no dente. Não, você assiste porque você está concentrado na informação. Então, primeiro, as pessoas estão lá para ouvir o que você tem a dizer. Isso que você tem que entender. As pessoas não estão ali para te julgar, para te avaliar. Claro, hoje em dia, né, a gente gosta de ficar pesquisando, a gente pega o nome da pessoa e já sai, né, multitela, já sai no Instagram, já vai no Facebook, já vai no Twitter, já vai no LinkedIn. Mas, gente, primeiro, as pessoas não estão ali para te julgar. Não vá pensando que a pessoa já está ali com um olhar negativo. Vamos analisar o que ela vai dizer, vamos ver se é bom o que ela vai dizer. Não, a pessoa está ali disposta a te ouvir. Então, quando você fala, querendo ou não naquele momento, você é uma autoridade naquele assunto. Então, primeiro, autoconfiança. Eu sei esse assunto, estou pleno, estou capaz, estou sabendo o meu conteúdo, tá tudo certo. Segundo, as pessoas não estão ali para me julgar, as pessoas estão ali para me ouvir, para, numa certa medida, aprender comigo. Vai ter um espaço para interação? Tá ótimo, melhor ainda, vamos trocar ideias. Então, é não ir tão armado, não ir tão pessimista para uma exposição, para uma palestra, para uma entrevista. E também, outra coisa importante você falou do branco, né, Ju? O branco pode acontecer. Eu, depois que ganhei o TEL, a minha cabeça mudou completamente. Eu esqueço de coisas simples. Mulheres, mães vão nos entender. Então, a nossa cabeça muda, porque as nossas prioridades mudam. Só o que acontece? É você também não ser dominado por esse branco e não deixar, não se travar pelo branco. O branco é normal. Isso que eu digo, entender que tudo é normal. Tudo pode acontecer. Aconteceu o branco, você não vai ficar assim... então tá, acabou a minha apresentação, eu tô indo embora, tchau. Não, gente. Você não vai paralisar a sua apresentação por um branco. Você não vai se despedir da sua plateia por um branco. Se você está participando de uma entrevista gravada, você esquece algo, ok, é mais tranquilo. O jornalista repete a pergunta, você refaz o seu pensamento e expõe a sua ideia. Agora, se você está participando de uma exposição ao vivo, onde não tem como regravar, onde não tem como o jornalista refazer a pergunta, você tem que responder, você continua, uma dica, continua naquela linha de raciocínio. Se você esqueceu uma palavra, busca um sinônimo, mas não deixe o branco interromper e arruinar a sua apresentação. Não sei se foi clara, Ju, tu entendeu? Era isso, mais ou menos? Não,
Para mim, tranquilo. Acho que até o pessoal, se quiser interagir, Isso, boa. quiser contar se já passou por algum momento, né, e quiser compartilhar aqui, tranquilo. Uma coisa que eu queria entrar é nessa parte técnica, a gente falou sobre de se expressar, mas na técnica em relação a vestimenta ideal, maquiagem, isso eu posso compartilhar contigo também a minha parte, que é complementar a tua, Sim. que é orientar um entrevistado aí, que tipo de roupa eu vou, Ju? Sempre me perguntam, né, para TV, por exemplo. E alguns não te dizem assim, não, Ju, essa é a minha forma de me vestir, eu não vou mudar. Não adianta me dizer para eu botar uma camisa verde, que eu só uso camisa preta. Como é que tu faz? Tu sabe que eu quero saber de ti, como é que tu faz quando eles te dizem isso? Tu sabe que aconteceu uma vez com uma cliente, ela foi super bem vestida no dia, mas no dia anterior ela ia para um programa ao vivo, eu sonhei que ela foi vestida com aquelas roupas bem esotéricas, como se fosse uma cigana, assim, sabe? E eu fiquei com tanto medo que a cliente é muito despojada, fosse daquele jeito, que eu sonhei que ela tinha ido. Que ela estava lá no programa, eu acordei assim, ai meu Deus, graças a Deus que ela foi adequada. Então acontece essas coisas, né? A gente orienta, mas o cliente que tem muita personalidade no vestimento, por exemplo, também tem que ser orientado, né? Sim, com certeza. Essa questão da vestimenta, Ju, eu sempre acredito assim que menos é mais, né? Cores, eu até coloquei no meu story esses dias. Cores que nunca falham. Um azul, um branco, dependendo também se é o estúdio, muito branco, mas enfim, um azul, um cinza, uma cor lisa, nada de muita estampa. Enfim, cores neutras. Assim como, por exemplo, homens. Será que eu vou precisar estar de gravata? Tanto para gravações de entrevista quanto para palestras, reuniões, etc. Se tem essa formalidade, escolhe uma gravata lisa, né? Tenta com que a roupa ela não fique conflitando com o que você vai dizer. Mulheres, transparências, homens também, mas é mais comum camisas de mulheres, eu falo, né? Às vezes ter uma transparência. Evitar uma transparência, um decote muito chamativo, mesma coisa. Listras que às vezes dão uma distorcida na imagem. Então, optar sempre por coisas mais lisas, né? A roupa, ela é complementar à informação. O que a gente vai falar sempre vai ter que ser mais importante e mais atrativo para o nosso público do que o que ele vai estar vendo, entende, Ju? Então, também muita pulseira, muito colar, um colar muito pesado, muito grande, uma maquiagem muito carregada, né? Algo, a não ser que, sei lá, você vai fazer uma entrevista com uma maquiadora, por exemplo. Aí, lógico, aí ela vai estar mostrando ali os cílios, as maquiagens artísticas. Agora, se não é o caso, é ruim, não peque pelo excesso, né? É melhor você ficar uma roupa mais tranquila, uma cor mais neutra. Menos é mais nesse caso. Eu acredito dessa forma também, Ju. E cabelo, claro, cada um tem o seu estilo de cabelo, é muito pessoal. Eu mesmo agora na quarentena mudei totalmente meu corte de cabelo. Meu cabelo estava super comprido. E o cabelo também é muito da identidade, né? Como você falava, cada cliente também tem a sua personalidade. Então, o meu cabelo estava super comprido. E eu digo, não, é hora de cortar, né? Nova proposta, minha empresa, quero deixar um cabelo uma coisa mais moderna, uma coisa mais prática também para o meu dia a dia. E então, assim, o cabelo é muito pessoal, não tem como eu dizer aqui, faço cabelo assim, faço assim. Agora, de imediato, eu poderia te falar isso, sabe? Das roupas, assim, Sim. Eu vejo muito dessa forma. Sabe? A gente pode perceber que a gente tem um olhar mais apurado para conseguir enxergar. Sim. Mas eu vou dar um exemplo para o pessoal aqui, por exemplo, nessa temporada agora de pandemia, vão entrevistar aí uma especialista em tal, da área da saúde. Como ela sabe que vai ser entrevistada, percebam, tem algumas mulheres que exageram, vão com esses cílios que está super na moda agora, com as unhas desse tamanho. Gente, tu consegue prestar atenção no que ela está falando sobre saúde, sobre a pandemia, sobre a mortalidade? Exato. Que é o que a Bruna estava falando, sobre informação, que é a principal. Tu olha para a unha dela, já quer uma igual, ou os cílios. Gente, os cílios estão exagerando demais. Conflita, né? Prestem atenção. Conflita. Vocês têm que tentar, pelo menos, tu tá na moda, mas assim, tu trabalha com exposição. Se tu não é da área que nem a Bruna falou, né, da maquiagem, ou que faz estilo, ou que, né? Então não casa. Procura encontrar um meio termo para não exagerar e não tirar o foco da informação, né, que tu está compartilhando. Eu sempre oriento meus clientes também em relação a isso, né, Bruna?
Muito importante. Sim. E queria que tu falasse sobre as manias também, algumas que tu já ajudou, já auxiliou essa aí. parte eu adoro. Adoro a parte da linguagem corporal. A gente se pega fazendo muito isso. E isso. Voltou a conexão. Eu acho interessante porque, assim, falar com as mãos. Eu tenho mania, eu gesticulava muito mais agora. Eu também. Controlar mais, né? Até pela questão da minha profissão e etc. Mas é muito comum as pessoas falarem com as mãos. A gente gosta aqui no Sul também, né? Essa coisa da descendência italiana, de falar com a mão, de falar alto, de gesticular, de fazer muita careta, como se diz, para falar. Agora, eu sempre digo o seguinte, né? Todo mundo, mas o importante é o que eu falo. É claro, com certeza, o que a gente fala é importante. Mas o que o nosso corpo fala junto, porque tudo fala, tudo comunica. Antes de eu abrir a boca, eu poderia ficar aqui em silêncio e você me convidar para essa live eu ficar em silêncio, ficar quieta. A minha imagem já está comunicando. As pessoas podem, só de me olhar, já ter uma ideia de como eu sou, o que talvez eu faço, a forma como eu ajo, como eu me visto, sem eu precisar falar uma palavra. Então é importante as pessoas entenderem que tudo comunica. A nossa imagem, a escolha do nosso tom de voz, as palavras que a gente diz, a forma como a gente fala, assim como a linguagem corporal, assim como os nossos gestos. Então, o que é importante para quem está nos acompanhando nessa live, que eles entendam, é o seguinte: precisa cuidar, sim, os seus gestos. Quantas vezes no dia a dia a gente já não reparou uma pessoa que estava ali falando, que legal, né? Aquelas amigas que adoram, assim, que ficam super felizes quando a gente conquista alguma coisa, né? Quem já não teve uma assim, que legal, tá namorando, que bom, né? Tu vê que a cara da pessoa não tá dizendo aquilo. Ela tá falando completamente outra coisa. Então, o que é importante? Que não haja esse conflito. Por quê? Porque isso vai botar por água abaixo toda a tua credibilidade. Se você tá feliz, mostre que você tá feliz. Se você está triste, mostre que você está triste. Se você está falando de algo sério, mostre que você está falando de algo sério, né? Eu acho muito engraçado, porque a gente vê isso no dia a dia. Uma pessoa que não olha no olho, que fala assim, hein, Bruna? A que não olha no olho fala assim, sei, Vai, isso daí pra mim, assim, ó, é muito complicado. O corpo é muito complicado. Tudo. Eu adoro essa parte da linguagem corporal também. Tem um livro, Os Segredos da Linguagem Corporal. Se o pessoal der um Google agora, vai achar. É um livro super antigo, não, mas eu acho que ele é de 96, eu já considero antigo, né? E fala de tudo isso, até assim, fala da posição da perna cruzada para a direita, para a esquerda, posição dos olhos, a escolha de onde a pessoa senta numa reunião da mesa, se ela senta na ponta, se ela senta do lado do interlocutor. Então, o livro ele entra um pouco mais a fundo nesse assunto. Mas para eu não perder muito tempo, digamos, deter muito tempo nisso, é importante que a pessoa sempre fale com a boca e com o seu corpo, que o seu corpo não fique contradizendo, né? Não tô nervosa, não. A pessoa não tá nervosa, mas tá se tremendo, tá coçando a cabeça. Não, tô tranquila, né? Eu gosto de encenar. Eu gosto de encenar que a pessoa vai entender. Eu não gosto de deixar ninguém com dúvida. Então eu falo, e eu enceno, que é pra todo mundo entender. Mas é isso, Ju, é isso. O nosso corpo, ele fala. Isso, por um lado, também é muito bom, né? É muito bom. É mais uma ferramenta que a gente tem que usar a nosso favor. É mais uma ferramenta, né? Assim como eu não fazer nada, assim como a voz comunica, o silêncio também comunica. Quantas vezes, né? Falando agora de situações do dia a dia, uma pessoa foi lá, te ofendeu, brigou contigo, falou um monte de coisa pra ti, achando que tu ia cair em cima e tu, tá bom, tudo bem. Uau, o silêncio, a pessoa não respondeu, a pessoa simplesmente não falou nada. Então, o silêncio, ele também comunica. Poucas palavras também comunicam. Não é só falar muito, verbalizar muito. Eu gosto de falar bastante, creio que tu também gosta. Jornalista, de forma geral, fala muito. Sim. Mas a ausência da fala também comunica. A ausência, imagina eu fazer essa live toda assim, ó. Tudo bom, Ju? Legal essa live. Eu ia comentar contigo isso. Em relação até a fotos, que eu vou ter uma entrevista com uma fotógrafa na semana que vem, e ela justamente vai falar sobre a linguagem corporal nesse sentido, as orientações, né, e também se estende para ti, né, no Media Training, a pessoa não se expressar com os braços cruzados é muito negativo, né,
toda essa linguagem corporal é bem importante. Muito. Porque o nosso corpo... Eu até tenho que refazer minhas fotos. Não, pode Fale. falar, Ju, pode falar. Não, eu ia refazer minhas fotos, agora vou fazer novamente, né? Por conta, eu tenho algumas fotos que eu tô de lado assim, porque é muito empresarial, antigamente orientavam, Sim. mas é muito negativo tu tá te fechando para o que vem, né? Não é legal, não é positivo. E assim, né, Ju, o nosso corpo, a nossa boca pode mentir. Eu posso falar várias mentiras aqui pra ti agora. Tu não vai conseguir, se tu não reparar no meu corpo, se eu cuidar muito bem do meu corpo, talvez ele não vai concordar, mas a boca pode mentir. Agora, os nossos gestos, eles mostram o que tá dentro da nossa mente e o que tá dentro do nosso coração. É por isso que eu falo, quando tu faz uma coisa assim o tempo todo, braço cruzado, e a pessoa tá dizendo que tá tudo certo, que ela tá super aberta para aquela situação, que ela tá super afim de conversar, no entanto, ela tá com o braço cruzado. O braço cruzado, ele faz justamente isso que você comentou. Mostra que a pessoa tá fechada para determinada situação, tá fechada para determinada pergunta de um entrevistador, né? Então, o corpo, ele sempre vai falar o que talvez a boca não vai dizer e o que a nossa cabeça e o que o nosso coração tá sentindo. Por isso que é importante, sim, as pessoas atentarem sempre para a linguagem corporal. Eu vejo que tem uma psicóloga aqui acompanhando a nossa live, a Dionéia, ela colocou, ó, a linguagem não verbal fala muita coisa. Então, realmente, a linguagem não verbal fala muita coisa. Eu falei no início da live, o conteúdo que você diz, as pessoas vão reparar no que você diz. Sim, agora a tua linguagem corporal, ela tem que estar concordando, ela tem que estar vindo lado a lado contigo no que você está falando. Porque se em algum momento ela começar a ir muito para a direita, muito para a esquerda, ela vai conflitar. E aí você perde a sua credibilidade, as pessoas vão dizer, ah, mas não tá aparecendo. Ah, ele falou, mas eu achei estranho, sabe? Quando a gente diz, ah, eu achei estranho o que ele falou, não convenceu. Talvez a linguagem corporal tenha dado ali uma complicada na vida do amigo ou da amiga, né? Tu sabe que foi. Eu gosto de dar exemplo na prática e vou falar de mim, que eu disse que eu vou fazer as fotos novamente, porque olha só que interessante o que a Bruna disse e eu vou falar na prática. Eu não tinha o costume de aparecer, certo? Também estou fazendo aí um trabalho de exposição agora, saindo dos bastidores, vindo para frente. Bora. Porque eu vi ali em casa de... coloca a sua cara no negócio, eu apoio. Mas é claro, porque assim, ó, até eu até compartilhei uma coisa hoje que é assim, se quiserem ver no vídeo, é assim, ó, em casa de ferreiro. Deu. Opa, tá. Trocou de novo. Vamos lá. Vamos ver. Voltou? A Bruna tá com um probleminha de conexão ali. Qualquer coisa a gente reinicia. Tá. Foi? Agora foi. Até onde tu ouviu? Eu ouvi que tu vai ter que te expor mais, que tu tá querendo aparecer mais, e eu disse que eu achava super interessante, que eu apoiava. E aí eu não ouvi mais nada. Ah, tá. Então, aí eu até coloquei um post hoje no ar que fala em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Espeto de pau no caso, o ditado, o velho ditado. Eu coloquei esse melhor espeto, no caso, né? Eu trabalhar a sua própria imagem. Então, eu não me vejo mais como aquela pessoa que tinha as fotos antigas, como eu te disse. Braço fechado, tarará. Então, eu vou refazer justamente por conta disso. Eu estou aberta, estou num novo momento. Então, preste atenção no que a Bruna disse. É o que eu queria dizer assim, ó. Como faz sentido isso? Em qual momento você está? Cuida bem, né? Eu senti essa transformação. Eu vou ter que refazer porque não condiz mais. Por mais que tivesse a técnica que eu já sabia, eu estava fechada para... a minha linguagem corporal dizia, ó, eu não sou acostumada a estar na frente, então eu vou fechar aqui, ó, um pouquinho. Na foto já dizia isso, né? Aí agora, tô aberta. Acho que é capaz de fazer as fotos assim, ó. Acho que não vai ficar muito legal, né? Adorei, bora! Ai, acho que vai ficar maravilhoso. Não vai, né? Muito bom, Ju, mas bom. Comunica, né? Então, assim, é bom cuidar. Em qual momento tu tá? Como tu tá te sentindo, né? Te prepara para esse momento em que tu vai te abrir, né? Sim. Muito, Ju. Muito. Eu acho importantíssimo, assim. Ainda mais quando a gente fala em entrevista para TV ou falas em público, né? Isso tem muito valor, muito valor. Porque se a gente for ver, como eu disse, eu acho tão interessante, apesar de trabalhar com fala, né? Com comunicação verbal, eu acho tão interessante as outras partes, né? As outras partes que concordam com o que a gente está dizendo, como a linguagem não verbal,
como a escolha do nosso tom de voz, enfim, às vezes só uma voz mais alterada, né? Eu já entrevistei tudo que é tipo de profissionais, quando eu não estou falando isso pejorativamente, tá? Eu falo literalmente de tudo que é tipo mesmo, assim. N profissionais de N áreas, pessoas de várias formas. E tem muita gente que, às vezes, tem uma comunicação agressiva, que a gente chama, né? A pessoa já chega assim, né? Esse pescoço um pouco mais alto para conversar contigo. Já chega de uma forma, uma mão para trás, principalmente homens. Uma mão mais para trás, dá uma engrossada na voz. Até o aperto de mão que uma pessoa dá na gente, a gente já consegue perceber. Eu já recebi cada aperto de mão, de quebrar osso, que nem se diz, que a pessoa, ali ela já tá pensando, ó, eu que domino essa situação. Então, isso já conversa desde o início, antes de eu ligar o meu microfone para ouvir aquela pessoa. Ela já me disse muita coisa a respeito dela, muita coisa. Até na forma que ela me cumprimentou, eu já percebi, na forma que ela me recebeu. Se ela me disse, não senta, vou ficar de pé, como é que... Tem pessoas, nossa, muito solícitas. Bruna, como é que vocês querem gravar? Tá bom esse fundo? Não tá? Tem pessoa, eu vou gravar aqui mesmo. Vou falar aqui mesmo. Vamos lá, vai demorar muito. Tem X tempo, né? Tem tempo. Eu já entrevistei uma vez uma pessoa, eu não vou falar porque não tem necessidade nenhuma de ficar expondo as pessoas. Mas há muito tempo atrás eu entrevistei uma pessoa que disse, não, então tá, vamos conversar um pouquinho antes de gravar, que daí eu já vou te botando a par do assunto, já vou te dizendo mais ou menos os questionamentos, passando um briefing que a gente chama, né, Ju? Pra pessoa já, quando ela ligar o microfone, também segura. Já dei uma preparada nela ali para que quando ela começasse a gravar, ela de fato falasse o que era interessante. Quer dizer, eu quis ajudá-la quando eu fiz isso, né? Aí a pessoa disse assim pra mim, não, eu não gosto dessa coisa. Vamos lá, eu tô pronto. Pode ligar o microfone e vamos gravar. Quer dizer, olha como ele tá pronto, como ele já tem o domínio do conteúdo. Mas precisava falar daquela forma. E aí vou te dizer, quando eu liguei o microfone, talvez não foi tudo aquilo. Aquela coisa, uau, meu Deus, como respondeu bem as minhas perguntas. Que maravilhoso esse entrevistado. Então, às vezes, um pouco de humildade, né? Não faz mal a ninguém. Então, essa comunicação agressiva também, muitas vezes, né? Que a gente percebe de algumas pessoas. É isso que eu digo, às vezes o salto muito alto. Eu tô super preparada. E às vezes a pessoa não tá tão preparada quanto ela imagina que ela tá. Né? Então, é sempre bom não... Eu acho legal tu ter trazido esse exemplo justamente porque o treinamento de mídia, né, que a gente fala, do porta-voz para falar, se toda essa tua bagagem venha contribuir no sentido de tu saber como é que funciona nos bastidores, por ter trabalhado em veículos de comunicação, e dizer, tu vai, se estivesse em tal veículo, eu quero que tu me conte como é que é a tua parte técnica, como é o processo, né? Mas eu sempre explico para os clientes que tu prepara para a pessoa estar pronta para exposição em todas as mídias. Quero que tu fale como é que é o processo, assim, efetivo, para a pessoa entender como é que funciona o Media Training. Claro. Então, o meu treinamento, a forma que eu gosto de ministrar, ela é muito focada na prática. Porque eu acredito que a prática é uma ferramenta muito valiosa, mais do que a teoria, né? Mais do que essa parte da pessoa entender. Então, na teoria, o que eu faço? Eu falo dos fundamentos, eu vou resumir aqui para o pessoal entender. Eu falo dos fundamentos da imprensa, né? Toda aquela parte, quem é que o jornalista ouve, o que é informação relevante, o que não é informação relevante, como produzir um bom conteúdo, o que é um bom conteúdo, a importância de estar, como você falou, né, Ju, de estar disponível, de ter uma boa assessoria de imprensa, que faça esse meio de campo, que coloque esse cliente na vitrine, que produza um bom conteúdo, que seja a voz desse cliente junto com ele. Então, eu explico toda essa parte que não é prática, que é uma parte mais de conhecimento, de informação que o cliente vai ter. Depois, no segundo momento, eu foco na prática. Eu sempre gosto de fazer uma entrevista crua, que eu chamo, né? Vamos lá, vamos gravar, fazer uma entrevista aqui, uma simulação de entrevista. Eu pego, lógico, sempre dentro da área da pessoa que está me contratando, faço algumas perguntas para ela, assim, sem preparo, sem nada. Vamos direto mesmo, ligo ali. Mas com câmera? Oi? Tu faz com câmera? Faço com câmera. Tu já faz com câmera? Faço com câmera, porque eu gosto de mostrar para ela depois. Então, eu gravo primeiro sem preparo nenhum. Por quê? Porque eu quero ver o desempenho cru, digamos, dessa pessoa. Então, eu gravo primeiro a entrevista com ela, aí a gente faz toda a parte ali. Geralmente, eu gosto de fazer treinamentos ou individuais ou em grupos de até 5 pessoas para dar uma atenção bacana para individualmente, para cada pessoa, né? Senão fica um conteúdo também muito abrangente.
E aí, depois de feita Claro. a parte da prática, a gente conversa sobre teoria. E eu gosto que é um bate-papo, não fica aquela coisa, né? Milhões de slides eu passando ali, a pessoa só me ouvindo e não fala nada. Não, eu passo um slide, a pessoa faz uma pergunta, faz uma consideração. E aí, depois, eu gravo mais uma vez. E aí, a pessoa se assiste. Muitas vezes, essa parte da teoria já capacita a pessoa para ter um desempenho melhor do que ela teve nesse primeiro vídeo que eu gravei cru. Só que depois eu repito. E eu gosto de repetir. E eu faço isso à exaustão. Já tiveram clientes meus que suavam e diziam, ai, Bruna, mas meu Deus, mas eu acho que eu não tô... Eu digo, não, vamos lá. Aí a gente respira, troca uma ideia, fala de uma outra coisa e grava de novo, e grava de novo. E eu acho muito interessante de ver, Ju, o desempenho. Eu sou apaixonada pelo resultado que eu já consigo observar no cliente no treinamento. Não só depois, quando ele for dar entrevista, quando ele for dar uma entrevista para uma rádio, para um jornal. Eu gosto de ver já ali na hora do treinamento mesmo, toda essa mudança dele, toda essa transformação, porque a pessoa se assiste, ela se percebe. Então, direto, até nós mesmos, se eu me assistir agora depois dessa live, eu já vou encontrar talvez alguns defeitos que eu tenho que melhorar, algumas coisas que eu tenho que aperfeiçoar, outras qualidades que eu tenho que manter. Então, a prática faz isso, a pessoa se assiste e ela é capaz de mudar comportamentos que precisam de mudança e de manter outros que ela tá vendo que ela tem muito potencial, que tá muito bacana, que ela tem que continuar. Então, eu foco muito, Ju, muito na prática e na necessidade individual de cada pessoa. Porque ainda que a gente tenha aspectos, lógico, né? Uma boa comunicação tem os seus pilares ali, que nem a gente conversava. Um bom conteúdo, um domínio das emoções, a questão da linguagem não verbal. Mas cada pessoa também tem a sua necessidade. Eu já peguei clientes que tinham muito conteúdo, não sabiam falar. Outros que até sabiam falar, mas a linguagem não verbal não era tão bacana. Outros que tinham conteúdo, para mim, falavam super bem, ligavam a câmera, travavam, sendo que era eu que estava gravando. Não tinha mais ninguém ali junto, mas só o fato da lente, da câmera, de pensar, já travavam. Então, cada pessoa tem uma história, tem um histórico, às vezes, né? Enfim, de vida, de N coisas que se constrói ao longo da jornada que faz a pessoa comunicar melhor, comunicar pior, enfim. Então, eu sempre gosto também de ter esse contato direto com a pessoa, de entender qual é a necessidade, né? Tem pessoas também, que nem eu te falei, que não se preparam. Eu já peguei pessoas que pensam assim, não, Bruna, eu não preciso me preparar, eu vou falar agora direto aqui, eu já sei o conteúdo. E aí parece que a pessoa tá falando desleixada, sabe? Parece que a pessoa tá falando contigo assim, não tá interessada, não tá envolvida, não tá acreditando naquilo que ela faz. Porque eu sempre digo, Ju, não importa se é uma pessoa, se são 6, se são 10, se são 20, se são 1000 pessoas que estão acompanhando a live, que estão na tua palestra, que estão num curso que de repente você está ministrando, que estão assistindo ou ouvindo a tua entrevista ou lendo a tua entrevista. Não importa. O público, se tiver uma pessoa nos acompanhando, se tiver 10, a gente tem que ter a mesma consideração do que se tiverem 1000 pessoas nos assistindo. Porque é o nosso público. Ele está nos prestigiando, ele está ouvindo o que a gente está falando. Ele está acreditando na nossa informação. Então, nós temos sempre que dar o melhor para o nosso público. A gente tem que sim se preparar, a gente tem que sim ter domínio do conteúdo, a gente tem que sim, outra coisa que eu gosto de falar, a gente tem que sim falar com paixão, falar com amor, falar com vontade, né? Ninguém gosta de ouvir alguém que fala cansado. Cada um tem um jeito de falar, Ju. Ok, eu tenho meu jeito de falar, tenho o teu, tem pessoas mas que é como tu falaste. Desculpa te interromper, mas é como tu falaste, só para pegar o que tu falou. Os olhos comunicam demais. Uma vez me disseram assim, ó, um cliente me disse, Juliana, tu fala com paixão, eu nunca mais esqueci, tu fala com paixão do teu trabalho, dá pra ver nos teus olhos, né? Quando eu apresento e falo, né? E eu não sabia disso, eu não imaginava, e um cliente me falou isso. Então, assim, para vocês verem, fecha com o que a Bruna tá dizendo. Se tu for falar sobre o teu negócio, fala com paixão, porque dá pra ver nos teus olhos. Não precisa mais nada, nem as mãos, nem mais nada. Os olhos vão dizer, ó, ama o que faz, não ama o que faz, tá ali por obrigação. Eu acho que até a pandemia agora tá dando essa oportunidade de estarmos nos mundo e nos conhecendo, né? A gente se vê no vídeo, eu posso dizer por mim também. Não vou falar por outras pessoas, vou falar por mim. Tô me analisando, que nem tu falou, que tu vai te analisar provavelmente. Tô me conhecendo, tô vendo potenciais e outros não são potenciais, assim, e eu tô me lapidando. Então, acho que as pessoas têm que se lapidar, né, Bruna?
nessa questão de avaliação, encontrar a sua linguagem. Né? Exato, e exatamente, Ju, essa é a palavra, encontrar a sua linguagem, porque cada pessoa também tem uma forma. O que eu acho interessante? Tem muitos blogueiros, muitos influencers hoje em dia, né? Tem alguns que eu acompanho, nem são tanto da área, enfim. Gosto muito de acompanhar também influencers de maternidade e tal. E algumas me cativam muito, assim, ó. Cada bolinha que eu vejo delas, não importa, eu vou lá e clico. Porque eu adoro a forma como elas se comunicam. Só que o que acontece? Eu posso me inspirar nas pessoas. Isso que eu sempre gosto de frisar. Se inspirar é uma coisa, copiar é outra. Eu gosto da forma que a Ju se comunica. Eu acho bacana a linguagem que ela usa, a calma, a propriedade com que ela fala. Ok, mas eu não posso querer ser a Ju. Vai ficar algo falso. Eu preciso encontrar dentro da minha forma natural de ser, eu preciso encontrar a minha forma de se comunicar. Porque se eu tentar o tempo todo ser alguém que eu não sou, ou fazer algo, ou não deixar abandonar completamente um comportamento que eu tenho, que eu já tenho há muito tempo, enfim, comportamentos positivos, agora não falando de comportamentos negativos, mas, por exemplo, eu acho que eu falo muito rápido. Eu falo muito rápido. Isso é de mim. Eu posso tentar falar mais devagar, agora também já estamos fazendo uma autoanálise, né, Ju? Eu posso falar mais devagar, mas eu nunca vou ser aquela pessoa que fala bem pausadamente, porque não é a Bruna, não é o meu jeito. E se as pessoas olharem isso em mim e verem, nossa, como a Bruna tá diferente, mas o que aconteceu? Elas têm que olhar e têm que achar isso bom. E não olharem e dizer, mas tá estranho, o que a Bruna tomou? O que a Bruna cheirou? Não parece a Bruna. Então, a gente conquista as pessoas, a nossa comunicação conquista as pessoas também pelo que a gente é, pela forma que a gente é. Não adianta a gente querer... Autenticidade. Autenticidade, muito bom, autenticidade. Não adianta a gente querer copiar totalmente uma outra pessoa, a gente tem que se inspirar. Ver o que é positivo e tentar colocar no nosso dia a dia para a gente melhorar a nossa comunicação. Mas eu acho que a aceitação, isso que tu falou, Ju, a autenticidade, criar a nossa linguagem, isso é muito importante, porque isso cria uma identidade mesmo, né? A pessoa já sabe, quando abrir ali o story da Ju, da Umpress, já sabe mais ou menos o que ela vai encontrar. Já sabe que vai entrar no meu Instagram, vai encontrar um determinado tipo de conteúdo, um determinado tipo de linguagem. Então é muito importante. E como é ruim, né? Deve ser muito ruim, assim, a gente ter que ser uma cópia ou a gente não poder ser a gente mesmo. Eu sempre falo isso também, porque tu também deve encontrar alguns clientes que te dizem assim, mas eu sou desse jeito. E eu falo isso, eu não vou mudar. Eu até brinco, né? Não seja essa pessoa. Eu não vou mudar. Mas entendam, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, o mudar não é você deixar a tua essência. É você aprender, você incorporar bons hábitos, incorporar coisas importantes no teu jeito. Mas ninguém vai pegar você, vai lá dentro, vai virar uma chave, agora você é outra pessoa. Mudou, morreu, agora você é outra pessoa, você não fala mais assim, vamos mudar essa voz, não. Você tem o seu jeito, a gente vai lapidar. Todo mundo é uma joia. A gente vai lapidar. A gente tem muita questão do autoconhecimento, que até uma conversa que eu tive com a Joneia, que está aqui, a psicóloga, eu falei para ela como esse momento de... Ela é minha cliente, só para comentar aqui. Como as pessoas estão passando por um processo de autoconhecimento por essa análise até técnica, né? Tem um olhar mais técnico, mas as pessoas estão se conhecendo. Como eu me expresso? Eu não sabia que a minha voz era assim, eu não sabia que eu me expressava assim. Isso é bom, isso é ruim. Né? Então, é muito interessante. Até mesmo, vamos falar do lado positivo, ver a capacidade de fazer mais por meio da exposição. Sim. Né? Quem não tinha costume e agora viu nessa oportunidade das redes sociais de vender o seu produto, até deixar ele vivo, porque o físico não está mais funcionando como deveria estar, né? A gente está 5 meses já fora aí da normalidade, com a pandemia. Então, as pessoas tiveram que encontrar nas redes sociais uma alternativa também, né, por meio da exposição. E uma coisa que tu falou muito interessante, que fechou com até a live que eu fiz na segunda-feira com a Fernanda, foi sobre o posicionamento digital. Tu falaste da autenticidade, ela comentou exatamente a mesma coisa, que aí vocês vão entender o porquê da nossa paixão pela comunicação e informação. Porque quando ela é perfeita, ela converge. O que a Bruna falou aqui, a Fernanda falou lá, você tem que ser autêntico. Não adianta
imitar ninguém, você tem que se inspirar. E foi a mesma coisa que ela falou naquela live. Não sei se chegou a acompanhar ou ver a live, mas exatamente. Então, assim, a comunicação que a gente está falando, a Bruna, a Fernanda e as outras pessoas, casualmente, né, porque são pessoas competentes e super credíveis, vão falar a mesma coisa para vocês. Agora está quase no final, nós temos 5 minutos. Vou deixar para tu falar um pouco mais sobre aí o teu merchan. Ai, Ju, obrigada. Não, é exatamente isso que você falou, Ju. E toda essa ponta, né? O conteúdo, uma assessoria de imprensa competente. E, gente, mais importante, tá? Comunicação não é futilidade. Comunicação não tem que ser o segundo plano para alavancar a tua empresa, a tua marca, o teu negócio. A habilidade, a competência comunicativa, ela é fundamental para um profissional que busca se destacar. Ela não é mais opcional. Eu não posso, de repente eu vou querer dar uma entrevista, de repente eu vou querer estar na mídia, de repente eu vou fazer um vídeo, de repente eu vou ministrar um... Não, de repente não, é agora. É fundamental. Já está travado. Todas as pessoas, que profissionais, enfim, porta-vozes de empresas ou não, é uma habilidade fundamental para o nosso tempo. Com, sem pandemia, não importa se vierem 30 pandemias, não interessa, gente. Não interessa se agora a internet vai ser assim, o novo normal, o velho normal, enfim, não importa. Comunicação é uma habilidade que todo mundo tem que ter. Não só, no nosso caso, para vender o seu trabalho, o seu serviço, mas no dia a dia, nas relações interpessoais. Comunicação é a base. A gente comunica, Ju, desde que o mundo é mundo. Imagina a primeira coisa que as pessoas faziam lá na Idade da Pedra. As pessoas se comunicam, as pessoas sabiam se comunicar. A comunicação evoluiu, mudou, né? O evoluiu também é muito... Não quer dizer, mas enfim, ela mudou ao longo do tempo, desde aquela época, né? Milhares de anos e milhares para cá. Então, assim, comunicar é básico. É básico. E as pessoas gostam do quê? De histórias. São apaixonadas por histórias. Que nem você falou, por pessoas com brilho no olho, por pessoas que acreditam no que fazem, acreditam no que falam, gostam, entendem, sabem passar seu conteúdo, sabem pegar, às vezes, um assunto mega chato, mega técnico, mega focado, e sabem falar, sabem transformar aquele conteúdo em algo que qualquer pessoa, a Bruna, que não é advogada, que não entende micas de direito, vai dizer, nossa, que interessante, olha, meu dia hoje ficou melhor porque eu aprendi isso, eu aprendi algo novo. Então, a comunicação, ela faz isso. Ela conquista a gente, né? Ela, assim como ler um bom livro, a gente viaja, a gente entra naquele livro, né? A gente fica com aquela história na nossa cabeça durante o dia. A boa comunicação, ela também faz a mesma coisa. A boa comunicação, ela impacta as pessoas, né? Não sei se tu pensa da mesma forma, Ju. Eu quero só ler, olha só que interessante. Tem um livro, eu sou apaixonada, né, por Oratória. Esse livro aqui, super bom, ó, TED Talks. De repente, o pessoal já ouviu falar nessas palestras TED, que são palestras bem curtinhas, de 18, 20 minutos, sobre assuntos mais variados. Legal. Que é um formato muito legal. A pessoa sobe no palco, ela tem 18 minutos só, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, para contar uma história. Sobre vários assuntos, não importa, mas ela tá ali e é uma baita oportunidade, porque todo mundo quer estar no palco do TED. Um dia a gente vai estar lá, tá, Ju? Um dia a gente vai estar lá, eu acredito. Amém. Vamos sim. Com certeza. E eu acho interessante que o Chris Anderson, que é um jornalista também super bem conceituado e referenciado, e ele é o presidente do TED Talks, ele falou uma coisa aqui, ó. Que ele fala de palestrantes, mas enfim, eu poderia dizer para qualquer pessoa, para quem dá entrevista, etc., para quem se expõe, para quem fala com o seu público, né? A obrigação número 1 de um palestrante é reconstruir na mente de seus ouvintes algo que lhe importa. Vamos chamar essa coisa de ideia. Uma criação mental que esses ouvintes podem reter, levar para casa, apreciar e, em certo sentido, permitir que ela os modifique. A única coisa de fato importante ao se falar em público é ter algo importante a dizer. Super simples, né, Ju? Muito simples, mas é isso, é ter algo importante a dizer, é ter uma boa ideia, é falar algo de uma forma interessante. É conectar e criar relações, é fazer assim, ó, gente. Para fazer assim tem que ter uma comunicação muito bem feita. E ela não precisa ser mágica. Todo mundo está mudando. E outra, eu acho que é importante dizer isso, até para a gente finalizar, que temos 2 minutos. Todos temos capacidade e temos algo bom para oferecer. É que nem tu disse, lapidar, né? Lapidar e lapidar. Para que brilhe, né? Exato. É como um diamante aí, a gente vai lapidando para que ele brilhe.
Então a gente está numa caminhada, vocês, a gente também, né? A gente está sempre aprendendo. Eu e a Bruna, a gente fala muito com as mãos aqui, mas faz parte da nossa formação também, eles nos preparam para que a gente fale dessa maneira. Mas a gente está... Olha, eu quero agradecer muito, Bruna, Eu que te pela tua participação, pela tua contribuição, porque tu é uma baita profissional que eu admiro muito, tá? Depois que essa pandemia aí passar e as coisas voltarem à normalidade, eu quero te encontrar. Vamos pra gente tomar um fazer café, um trabalho vamos tomar um pessoalmente. café, jornalista adora Com café. certeza. Sigam a Bruna no Instagram. Entre no site da Bruna, né, Bruna? brunesig.com.br. Isso. Chama no direct, eu E no adoro Instagram. compartilhar ideias. Lá tem alguns vídeos no meu Instagram também. Ju, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo teu trabalho, pela paixão, amiga. pelo brilho no olho que tu tem, pelo que tu faz. Obrigada para quem esteve aqui com a gente. Obrigada, tu também. Se tiver alguma dúvida, manda lá uma DM para mim, eu respondo sem problema nenhum. E agradeço